Graça e paz, queridos irmãos, eu vou começar logo o vídeo porque eu sei que esse vídeo vai ser muito longo, porque esse assunto é bem complicado, detalhista e extenso. Eu admito que eu estava procrastinando muito para fazer esse vídeo porque eu falei, Senhor, não estou pronta, eu não sei, mas o Senhor, ele veio dizer que é só me disponibilizar, era só eu estudar, que ele iria falar através de mim. O que acontece? Tá fazendo calor de 500 graus com sensação térmica de 600 aqui no Rio de Janeiro, então eu vou botar um ventiladorzinho aqui e vocês relevem, irmãos. E quanto ao vídeo, não adianta a gente falar, não pode ouvir música do mundo, porque por que não pode, né? Então Deus, ele me incomodou a vir dar esse porquê, esse contexto e essa base, claro, na palavra, né? Não só nos meus argumentos, mas sim nos ensinamentos que o Espírito Santo me deu em cima da palavra. Nós sabemos que fazemos parte de um reino e que o nosso rei é muito ciumento, muito zeloso e não aceita adoração contrária. E como súditos e filhos, né, do rei, nós sempre cantamos em espírito e em verdade te adoramos, eu lhe entrego de espírito, alma e corpo a ti. Tanto que tem um hino na harpa, eu vou até mostrar aqui para vocês. É o hino 5 da harpa cristã. O nome é Ó Desce Fogo Santo. E já começa assim: Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Então nossos hinos são voltados sempre a nos entregar por completo ao Senhor. E essa entrega também quer dizer muito sobre consagração. E como filhos que querem se consagrar e se entregar em espírito e em verdade ao Pai, nós estamos sempre em busca, né, dessa perfeição em Cristo, dessa santidade, dessa separação das coisas do mundo e da contaminação do mundo. Então, eu já queria abrir na primeira palavra com vocês, que é Isaías 14, 11 a 15, que vai dizer sobre como Satanás ainda tem o poder de compor músicas, né? Que em nossa dimensão, Satanás não tem o poder de criar, né? Porque só o Criador é Deus. Mas ele tem o poder de corromper a música, porque ele foi o primeiro ministro de louvor do céu. E quando Satanás, né, o diabo, foi criado, foram criados também a roupa sacerdotal, a primeira roupa sacerdotal do céu, e os tambores, os pífaros e instrumentos de louvor, porque como primeiro ministro de louvor, ele era o chefe, né, do louvor do céu. Então a ele foi concedido o poder da música. E aqui nessa passagem nós vamos ver como que Deus deixou com Satanás o poder de criar, de compor, né? Criar não, compor músicas. Isaías 14, 11. Derrubada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ou seja, aqui com certeza está falando de Satanás, né? E a revelação do Espírito Santo no versículo 11, derrubada está na cova tua soberba e também o som da tua harpa. Por que que Deus ele deixou bem claro e explícito aqui o som da tua harpa nas escrituras aqui gravadas? Porque por que Deus permitiu isso, né? O Satanás ainda conseguir fazer músicas e ter uma fonte para ele de músicas, né? Porque, irmãos,
Se só existissem músicas do céu, louvores e somente essa opção de música no mundo, todos seriam convertidos. Tantos os blasfemos, os perversos, os que não amam a Deus de coração seriam convertidos. Porque o poder do louvor é muito grande, né? O louvor, o som, a nota, a música, ele tem um poder muito grande de salvar, libertar, tem um poder muito grande de curar. No louvor as pessoas são curadas, são libertas, cadeias caem, correntes são partidas. Então, a palavra, a música, o som é tão poderoso que é uma das qualidades, um dos nomes que o nosso Deus tem, né? Jesus é o verbo vivo, o verbo que se fez carne. Jesus foi o som que liberou toda a criação. Então, nós aí vemos a importância e o poder do som, do louvor, das notas, da vibração do som. Então Deus ele permitiu que Satanás ele conseguisse produzir, né, as músicas dele e propagasse pelo mundo todo, porque Deus não quer uma noiva por interesse, né? Deus não quer uma noiva que case com ele só pelos bens que ele tem. Deus não quer uma noiva que só queira as dádivas, as bênçãos, mas Deus quer uma noiva em espírito e em verdade. Então, Deus colocou no mundo tanto a adoração do mundo, música do mundo, quanto o louvor, as músicas consagradas a Deus. Porque nós temos a opção, né, de nos separar e seguir o caminho do Senhor ou seguir o caminho das trevas, né? E é por isso que Deus ele permitiu que o diabo levasse com ele a sua harpa, né? Aqui nós podemos aplicar aquele versículo de Mateus 22, 37, 40. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que o nosso Deus ele é flexível com muitas coisas, né? Deus ele não se importa se uma pessoa vai lá, corta cabelo, pinta cabelo, usa brinco, ou se maqueia, ou enfim, isso tudo diz sobre relacionamento com Deus, né? Mas ele é flexível com muitas dessas coisas, com o que comer, mas há uma coisa que o nosso Deus ele não é flexível, não tem flexibilidade, que é a adoração. E a adoração contrária, o culto, a invocação, é inegociável ao nosso Deus, ao nosso Rei. E como súditos e como participantes desse reino celestial, nós temos que ter essa visão para sempre discernir e nos purificar e escolher as coisas que agradam ao nosso Deus, né? Porque nós somos mortos para nós mesmos. Paulo mesmo diz que somos mortos para nós mesmos e somos templos do Espírito Santo. E Jesus também diz que quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, nessa caminhada, né, há várias coisas que são desafiadoras para nós e temos que sempre negar a nossa carne, né, o prazer da carne, por coisas que o nosso Rei, o nosso Deus, ele tem como boas ou ruins para nós. Há muitas pessoas que elas dizem, foi o humano que criou a música, foi o humano que criou as notas, os sons, o humano que faz música. Mas não, gente. Aqui em Isaías 14 já até diz que quando Satanás foi criado nos céus, foram criados também os tambores, os pífaros, as harpas, enfim, os instrumentos, né? Aqui em Ezequiel, Isaías não, gente, Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua coberta, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e os teus pífaros estava contigo no dia em que foste criado, foram preparados. Isso aqui, gente, muda de tradução, tá? Tem umas traduções que, nessa passagem de Ezequiel 28, elas não tem essa parte dos instrumentos, né? É bem triste isso, né? Eu fiquei bem decepcionada, mas essa tradução que eu li é a Almeida Revista e Corrigida.
Então, nessas traduções mais antigas, ela está escrito. Então, aqui vemos que a música, né, não foi inspirada, não foi feita pelo homem, mas sim por Deus desde o princípio, né? E aqui podemos perceber, irmãos, que Deus permitiu que o diabo levasse com ele um instrumento dele, que era a harpa. Então podemos saber aqui que o diabo, no inferno, ele tem uma fonte de criar músicas, de dar inspirações de música às pessoas aqui na Terra. E há muitas pessoas que, por mais que elas não saibam, existem pessoas que até fazem cultos satânicos, cultos de religiões que evocam essas coisas, né, coisas do mal, para ter inspirações de músicas. E essa é a verdade. No mundo existem várias músicas consagradas mesmo ao diabo, e existem pessoas que são usadas sem saber. Como cristãos, nós sabemos que não existe meio termo. Sempre é direcionado ao reino dos céus ou o reino das trevas. Então, mesmo que a pessoa ela não saiba que está ali fazendo uma música que é direcionada à morte, a pecado, ao desejo da carne, às coisas das trevas, se a música não é consagrada a Deus, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, que é a fonte da vida, a música ela vai causar morte. Você ouve a música mesmo que seja uma coisa inocente, né? A pessoa muitas vezes não sabe que está produzindo uma coisa que vai causar a morte. Nosso entendimento ele foi fechado na queda. Então, nós não conseguimos escutar uma música e discernir, ela é do céu, ela é do inferno. Não, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para discernir e pesquisar a vida da pessoa, como ela procede, como ela é, para saber se verdadeiramente ela tem o Espírito Santo com ela. Então, esse nível de consagração é o que Deus quer revelar para nós, porque perdemos esse discernimento, né? Então, na palavra, Deus quer revelar esses tesouros para nós. Por isso que Deus sempre nos chama para a intimidade, né? Para nos revelar os tesouros da palavra e nos dar a visão, né? E clarear todas as trevas, né? Que tentam nos enganar nesse mundo. Toda música ela tem uma fonte de inspiração espiritual. Então, se não é o Espírito de Deus, nós sabemos que está sendo inspirado por demônios. Se não é inspirado pelo reino de luz, é inspirado pelo reino de trevas. Se não é para a vida, é para a morte. Então essa fonte de inspiração, sabe quando você tem um estalo assim, eu podia escrever por tal coisa, ou fazer tal coisa, assim, um estalo assim, é uma inspiração do Espírito, né? E nós que somos cristãos é pela inspiração do Espírito de Deus. E é claro que antes de fazer esse vídeo eu pesquisei muito e fui muito a fundo nesse assunto, né? E busquei o máximo de informações possíveis. E é bom eu já ir falando que esse vídeo foi inspirado nos ensinamentos e nas ministrações da pastora Sara Shiva. Também na live da pastora Sara Shiva com o pastor Sóstenes, né? Sóstenes Mendes. E eu fiz algumas anotações aqui, que são palavras deles, né? Que são ministros de música, louvor. A pastora Sara Shiva hoje em dia nem tanto, mas ela é filha da Baby do Brasil e ela era ex-cantora do mundo, e Deus, ela deu visões, ensinamentos e revelações assim, incríveis para ela, sobrenaturais mesmo. E eu vou falar agora umas anotações que eu fiz aqui no meu caderninho de estudos. Tratamos a música como um produto, mas a música é um conjunto de frequências do movimento do ar. Comunicação de energia para transmitir algo, alguma mensagem, alguma coisa que ministre o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Não é entretenimento, é uma ferramenta divina, boa ou má, de comunicação profunda no mundo espiritual. A mensagem do poder do som. Ou seja, todo som ele carrega um código dentro dele, um código que nos ministra, né? Tanto que no louvor nós sentimos mais forte a presença do Espírito Santo e vamos sentindo, porque aquela onda sonora, aquele código musical sonoro
ele desperta em nós a abertura para o Espírito Santo. E assim como músicas do mundo, né, despertam em nós a abertura para espíritos malignos, depressão, ansiedade. E por mais que a música ela seja feliz, alegre e tal, depois que você deixa de escutar uma música do mundo, você começa a ter pensamentos que não teve, passar a sentir mais ansiedade, mais tristeza no peito, e não sabe porquê, não sabe de onde aquilo está vindo. Mas na verdade era essa abertura, né, no mundo espiritual da música, do mundo, da música inspirada pelas coisas das trevas, da carne, e pelas coisas maléficas, né, que ministram a nossa alma. E muitas vezes Deus ele quer destravar coisas na nossa vida, quer fazer nós alcançarmos sonhos, quer destravar nossa vida financeira, né, porque Deus quer que seus filhos sejam prósperos para a obra também, né, para ajudar, e quer destravar o ministério, quer destravar a mente da pessoa, quer destravar, sabe, os caminhos do discernimento, mas tem uma barreira travando. E essa barreira travando é a música do mundo, que a pessoa consome muitas vezes sem saber o poder da música na alma, né, no espírito, na pessoa. Gente, a palavra música, eu já disse, tem tanto poder que o nosso Deus, ele criou todas as coisas com o poder da palavra, né? Que era Jesus, o verbo vivo. Então, o poder da música, do louvor é real, e temos que tomar muito cuidado com as músicas que deixamos entrar pela porta da alma, que é o nosso ouvido, né? E essa é uma chave muito importante para nós. Essa é uma revelação muito importante para toda igreja. Infelizmente, em muitas igrejas não é ensinado isso, né? Não é ministrado essa fonte tão importante de música, né? Do poder do louvor, principalmente para as pessoas que ministram, né, no louvor da igreja. Essa importância de se separar, né, da contaminação da música do mundo, das coisas que ministram a nossa alma, e muitas vezes não sabemos, né, porque o diabo é mentiroso e o diabo não poupa esforço para contaminar a igreja do Senhor. Então temos que estar muito ligados nisso, né? Temos que buscar esse ensinamento em Deus. E eu vou lendo certas vezes o caderninho, tá, gente? Porque por mais que eu venha fazer esse vídeo, Deus tem me incomodado para vir fazer esse vídeo, eu não sou especialista no assunto, né? Porque há vários pastores e pessoas que passaram por experiências maiores, né? São ministros de louvor, e eu não sou. Por isso que eu anotei várias coisas aqui, estudei bastante antes de vir trazer esse vídeo, né? Porque o Senhor me incomodou muito a trazer esse vídeo, mas eu falei, Pai, eu não tenho experiência, eu não tenho assim, o repertório para esse assunto, né? Mas Deus, ele me apresentou pessoas, né, que têm muito mais experiência e conteúdo, e eu fui anotando. Então eu vou lendo aqui para não deixar passar nada, né, gente? Para vocês irem entendendo, né, o porquê, né, disso, de se consagrar das músicas do mundo, porque a música do mundo é ruim para nós, né? O som é um sopro energético que movimenta as membranas de um tímpano, transformando em sinal elétrico que envia comandos para todo o corpo, comandos elétricos que são códigos para o nosso corpo. Assim como o cérebro manda um comando para nós, quando nós machucamos um membro, tem alguma coisa errada com aquele membro e começa a doer, o cérebro dá um comando. Assim é o processo da música, ela entra e faz vibrar as nossas membranas, né? Não sei se vocês já viram que o nosso ouvido por dentro ele tem fios, né? Que eles balançam assim na hora de receber um som, né? Seja uma música ou qualquer coisa que emita som, nossos fios do ouvido ele começa a vibrar, né? E aquilo ali vira energia, porque esse som ele entra, né? Passa por esses fios e vai para os nossos neurônios. E essa energia, essa recepção de som, né? Ela é uma informação para o nosso cérebro. Então, toda a ministração e louvor leva uma informação que é alimento para o nosso cérebro, para a nossa alma, para o nosso corpo, né? A nossa alma é o nosso cérebro, o nosso coração. Então, aquilo tudo vai ministrando a gente, trazendo um código de aprendizado para o nosso corpo. Na verdade, o Espírito Santo acabou de me revelar
que é por isso que o louvor da igreja, ele é feito antes da ministração da palavra. Porque o louvor, ele dá um código assim, ele vai dando um código pra gente e vai abrindo a nossa alma pro Espírito Santo. Às vezes a gente chega na igreja cansado, fadigado, às vezes a gente chega triste, a gente até senta no banco, fica com a cara fechada. Não quer saber muito, né, das coisas, mas quando o louvor vai entrando, vai abrindo a nossa alma pro Espírito Santo e aquele código, ele vai trazendo a condição para o nosso coração receber a palavra de Deus. Então, esse é o poder do louvor, né? Que o Espírito Santo acabou de me falar aqui, gente, eu não notei nada disso. Mais uma anotação que eu fiz aqui. Uma linha melódica e a sua casa harmônica é um código, uma chave que ativa, instala, produz efeitos em toda a criação do Criador, seja na madeira, seja no ferro, na água, enfim, nos objetos que foram feitos, tudo foi feito, né, pelo Criador. Tanto que quando vamos quebrar uma taça, né, tem aquelas participações, aqueles eventos de quebrar taça, no grito, né, as pessoas gritam tão fino que a taça explode. Ela conseguiu atingir a casa harmônica da criação do vidro daquela taça. Então, esse é um assunto muito rico, gente. Nós somos 70% água. E a água é um elemento onde o som vibra mais rápido, corre muito mais velocidade a informação e energia elétrica da água no som. 4% mais veloz do que o ar, né? Então nós, como 70% água, nós recebemos essa informação muito mais rápido, né, do som, vai vibrando, e nós conseguimos captar, né, absorver muito mais, porque a água, ela é muito mais sensível ao som, né? Tanto que nós vemos que quando tem uma vibração assim, no solo, né, vibração de som, na caixa de som muito alta, e um copo de água tá ali, nós vemos a água assim vibrando com as batidas dos ritmos, né? Então, mais uma anotação aqui é que tudo que vibra causa impacto de vibração em nosso corpo. Vibra a nossa mente, em consequência vibra as nossas emoções. Ou seja, tudo está interligado, né, gente? Vibra a nossa mente, a água, né, que é composto todo o nosso ser, toda a nossa matéria, né, ela vibra, entra, já capta a informação e vai vibrando todo o nosso corpo. E nós conseguimos ver isso no copo d'água, né, que eu dei exemplo, acabei de dar exemplo agora. Nós recebemos essa vibração, né, que vibra nossas emoções também. Quantas vezes nós estamos passando por um momento difícil, escutamos um hino e ele mexe tanto com nossas emoções que nós começamos a chorar, a botar para fora, que não conseguimos nem chorar, né? Nós às vezes nos encontramos tão tristes que não temos força nem para chorar, mas o louvor, ele abre, né, essa janela no nosso coração e nós conseguimos botar para fora tudo que estava nos fazendo mal no nosso coração. Assim como um remédio é consumido e envia informações para o corpo todo, assim é a música. As ondas sonoras, através de energia que contém códigos. Isso tudo ministra a nossa alma e o nosso entendimento. Muitas vezes, mais o impacto da palavra, o som, são frequências que afetam e mudam tudo, porque são as frequências da criação, né? Pelo poder da sua voz, a palavra de Deus criou todas as coisas. A palavra tem tanto poder que é um dos nomes do nosso Deus, Verbo vivo. O elemento da criação e da construção são os códigos sonoros que contém no louvor, né? Então Deus, ele depositou muito o poder na palavra, no louvor, na vibração. Então, como Deus criou todo o universo pela vibração, pelo código, pelo poder da sua voz, ele deixou esse poder para nós através do Espírito Santo, de nos inspirar através do Espírito a compor músicas, louvores, hinos, seja pagode gospel, rock gospel, seja todas essas músicas, né,
essas categorias, né, que são criação do Senhor, todos os códigos musicais, seja eletrônica, tudo foi criação de Deus, gente. Mas o inferno, ele vai lá, o diabo vai lá e corrompe, né? Mas toda essa categoria é encontrada também no reino de Deus. Então, Deus é muito maravilhoso nessa flexibilidade, né? Essas ondas, assim, de criar isso para nós. Tudo isso é pro louvor da honra e glória dele, né? E alegra o nosso coração, consequentemente. São as vibrações de poder que Deus nos deixou. É um tesouro inestimável que o nosso Criador, ele fez para nos revelar, né? Para nos fazer adorar Ele em espírito e em verdade. E como eu já disse, o diabo pegou essa ferramenta e corrompeu, pois não tinha como criar nada. Ele atuou na humanidade nas artes, nas cores, na luz, na frequência sonora, nos códigos. Então, o diabo, ele pega as artes criadas por Deus e ele corrompe a fim de nos esfriar na fé, a fim de acabar com a nossa vida, né? Porque o diabo, ele, na verdade, tem uma fúria muito maior pelas pessoas que ministram louvor, né? Pelos ministros de louvor da igreja. Ele tem raiva porque era o lugar dele no céu. O diabo, ele tinha esse lugar de querubim da guarda, né? O anjo que ministrava todo louvor. E aqui na palavra também diz, está escrito em Ezequiel 28:18, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Qual era o comércio de Satanás? Era a música, porque ele era ministro de louvor. Então, quanto mais ele ia compondo, mais a soberba, iniquidade ia crescendo nele, né? Porque ele falava, eu posso, eu faço acontecer e acabou. E nós vemos que isso era o comércio de Satanás, né? Ele espalhava as composições dele, né? Assim como ainda espalha, né, pelo mundo. Por que aqui fala pela injustiça do teu comércio? Porque o comércio de Satanás, ele é muito injusto, porque nós, como criados, né, crescidos no mundo, né, pelo menos eu, né, eu fui convertida, mas eu ouvi muita música do mundo quando eu não era, e do nada vem na cabeça uma música assim, do mundo, do nada na minha cabeça vem aquela onda sonora, né, aquela lembrança, até cheiro, me lembra assim, as músicas assim, lembra momentos e, enfim, aquilo vai vindo, aí já começo a orar, meu Deus, cobre minha cabeça com teu sangue, Jesus, cobre, Senhor, porque é injusto, é muito bom, sabe, é muito prazer, né, essa satisfação, essa música, essa onda sonora do mundo, ela tem muito mais qualidade, né? Tem muito mais atração, é muito mais saborosa para a carne. E nós temos um prazer imenso assim, nas músicas, e isso é injusto. Também é injusto porque muitas pessoas estão ouvindo sem ter esse conhecimento, né? De que as músicas criadas pelo mundo, as músicas inspiradas pelos espíritos do mundo, elas trazem tristeza, depressão, frieza espiritual, crises, trazem assim momentos de insegurança e trazem todas essas crises, né, de identidade, traz tudo isso de ruim, carregada no código sonoro da música. Então as pessoas, elas ouvem sem esse conhecimento, né, sem esse discernimento, só aproveitando, né, o ritmo, né, as coisas, as palavras. Não está só na palavra, não é só a palavra que diz tudo que a música é, não, é a fonte de inspiração, da onde ela vem, né? Quem foi o canal? Quer dizer, a pessoa, ela tem o Espírito Santo de Deus? Então, essa é a injustiça, né? Porque muitas pessoas, elas não entendem, não sabem o que estão consumindo, porque o diabo é mentiroso e ele quer contaminar a todo custo a humanidade, né? Para se inclinar para as coisas, né, que ele quer que ela se incline, né? Se rebelando, consequentemente, a Deus, esfriando o Espírito Santo. E outra coisa, meus irmãos, eu acabei de ver uma anotação, né, que eu fiz aqui, e eu vou falar para vocês que Deus, ele me inspirou, ele me incomodou muito a fazer esse vídeo aqui, né, e eu, com obediência, fui estudando o assunto para trazer esse vídeo certinho para vocês,
Mas uma coisa que eu anotei aqui é que não adianta parar de ouvir música do mundo só porque ouviu um não pode, é proibido. Não pode ouvir música do mundo de alguém, sabe? Porque isso diz muito sobre você seguir um líder, pronto e acabou, ou seguir alguém, pronto e acabou. Não. Busque a intimidade com Deus e ouvir da voz do Espírito Santo, a confirmação com Deus, sabe? A intimidade com Deus para você saber, para você aprender com Ele, não comigo, sabe? Porque eu estou me dispondo aqui como um canal, mas eu não quero impor nada sobre ninguém. Eu estou passando os ensinamentos que Deus ele me tocou a passar, mas eu quero te incentivar a não simplesmente seguir as pessoas pelo que elas dizem, né? Mas buscar a intimidade mais profunda com Deus a ponto de ouvir a voz do Espírito Santo te ensinando e ter a convicção, isso é de Deus, isso provém de Deus, do céu, esse é o Espírito Santo falando. Não só, né, se baseando no que as pessoas dizem, mas num relacionamento com Deus para não ser levado, né, pela opinião dos outros somente, mas sim pelos ensinamentos de Deus, né, genuínos, né, para você ter o discernimento do que provém de Deus e do que não provém. Então, mais um ponto que eu anotei aqui, que possamos entender, meus irmãos, que quanto mais separados dessa vida terrena e corrompida e mais próximos de Deus, melhor para nós. Quanto mais separados da cultura, das artes desse mundo e mais perto das artes e da cultura do reino de Deus, melhor para mim. Não precisamos discutir se é certo ou errado ouvir música mundana. Eu só preciso entender. Eu quero me consagrar. Eu quero fluir. Eu quero vibrar para Deus. Eu quero ouvir e consumir coisas que vão edificar o meu espírito, a minha alma, só com coisas celestiais que vêm do reino de Deus. Eu quero me entregar por completo e ser ministrado somente por coisas que vêm do altar de Deus. Então, isso tudo diz sobre consagração, sobre levar a cruz e sobre negar a si mesmo e seguir Jesus, né? Se separando desse mundo e entendendo que quanto mais afastados desse mundo e mais próximos da presença do altar de Deus, mais próximos das culturas, das artes, das ministrações de Deus, mais nós vamos evoluir na nossa vida terrena e mais nossa alma vai estar preparada para o arrebatamento, para a volta de Cristo, sem essas contaminações, né? Então eu vejo isso também como despertamento de Deus para a preparação da volta de Cristo, né? Ele quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então isso tudo diz sobre santificação e purificação da noiva de Deus. E aqui também eu anotei umas experiências, né, de como a pastora Sara Shiva ela foi ministrando no vídeo que eu vi nos vídeos, né, das ministrações que ela deu. A oração em línguas e como Deus trabalha com o som. É uma das mais importantes, né, mais importantes códigos, né, que realmente a gente não entende, é um código mesmo que só Deus abre. Mas é uma das áreas que nós temos que atentar, né? Deus usa muito o poder da palavra, o poder do som no Espírito Santo de Deus como uma arma para a igreja. Tanto que não precisa ter palavra. Uma das evidências que não é a palavra que ministra na música, no louvor, é a evidência de que algumas pessoas são batizadas no Espírito Santo de Deus e elas não emitem palavras, elas não falam palavras, mas elas gemem com um gemido inexprimível, assim, elas começam a chorar, né? Elas começam a fazer esse som na igreja. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas eu já tive de ver uma pessoa assim, chorando assim na igreja. Eu falei, meu Deus, mas isso é uma língua do Espírito Santo e é o poder de Deus, né, manifestado nas línguas, na onda sonora, no código da onda sonora do coração daquela pessoa que só Deus pode acessar. E uma das experiências lindas que a filha da pastora Sara Shiva teve, a Hannah Shiva, a Hannah Shiva, filha dela, com 7 anos, se eu não me engano, de idade, Deus deu um sonho para ela. E no sonho, Deus falava assim com ela: minha filha, assim como eu falei, né, assim como Deus falou, haja luz, Ele também falou, haja Sara, haja Hannah, né, que é o nome delas, haja Ana, haja você, né, o seu nome.
Assim como Deus falou, haja luz, Deus falou, haja você, né? Haja Ana. E assim como eu te criei com uma nota, eu te criei com um acorde. Ou seja, Deus criou com uma nota, mas também criou com um acorde sonoro musical. É por isso que tem gente que escuta louvor calmo e chora, e outras que não. Assim que tem gente que escuta louvor agitado como rock e chora, e outras não. Porque foi semelhante a como Deus criou a nota do coração daquela pessoa. A chave para desbloquear as emoções é a nota que Deus usou para inspirar aquele louvor. Ou seja, como você grita e acha a nota que formou a criação daquela taça que quebra, Deus, Ele acha a nota que formou o teu coração no louvor. Por isso que o louvor, ele desbloqueia o teu coração para tuas emoções, para chorar. Então, essa é mais uma evidência, né, do poder de Deus. E já até falei sobre isso, mas eu quero frisar aqui para nós entendermos. Então, assim como o louvor tem o poder de curar, trazer paz, alívio, batizar com o Espírito Santo, a música do mundo tem o poder de matar o Espírito Santo, trazer tristeza, ansiedade, depressão, crises que não tínhamos e assim vai. E eu quero trazer a Escritura também para os irmãos, para a meditação dos irmãos, que comprova que toda a fonte de música, né, é inspirada por um espírito, né, que é Jó 35:10. Mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite. Então essa é a prova, né, como Jó estava dizendo, que o Espírito, que Deus dava inspirações de louvor para ele durante a noite. Então essa é a fonte, né, é a palavra que diz que nós temos sim uma inspiração que vem do céu, assim como o mundo tem uma inspiração que vem do inferno, né, que vem pela harpa de Satanás. E eu quero dar mais uma palavra para a meditação dos irmãos que se encontra em 1 Reis 11. Essa palavra diz sobre todas as esposas que Salomão teve. E eram esposas que eram de outros povos que Deus disse para que não pegassem como esposa, porque iriam corromper os costumes, né? Iriam corromper a adoração de Deus e ia contaminar. E dito e feito, gente. Salomão teve tantas mulheres que ele criou altares para abominações, demônios que pediam crianças como sacrifício, né? Sacrifício vivo. E Salomão acabou, com o tempo, né? Com o tempo, acabou cedendo as mulheres dele e criando altares para esses deuses, né? Com D minúsculo, que são demônios. Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemos, o deus de Moabe, Milcom, o deus dos filhos de Amon, e assim vai, corrompendo, né, o coração e seguindo a deuses estranhos. E aqui na palavra diz que ele seguiu ao Senhor, mas não com sinceridade de coração, seguiu não completamente ao Senhor. Então não adianta nada, né? Ele estava servindo a demônios e criando altares para demônios. E eu tenho certeza, irmãos, que no começo de todos esses casamentos, Salomão, ele dizia: ah, não, eu sou forte, eu vou casar com elas, mas eu não vou me contaminar, não vou criar altares para esses deuses abomináveis. Mas com o tempo, gente, está falando aqui na palavra que foi com o tempo ele foi cedendo, ele foi criando esses altares e levantando adoração a esses demônios, e infelizmente ele corrompeu o coração que era puro diante de Deus. Então tenhamos em mente, meus irmãos, que não podemos ficar falando: ai, eu vou continuar escutando essas músicas, eu consigo, eu posso, né? Eu vou, e eu sou forte, eu vou resistir a toda essa ministração, não importa, né? Agora que eu sei, eu já sei, é isso que importa. Não, irmãos, nós temos que tomar cuidado com o tempo, né? Porque o diabo, ele é mentiroso, e no Éden ele fez isso com Eva.
ele foi ministrando dia após dia, falando no ouvido de Eva, come a maçã, não foi bem isso que Deus disse, sei lá o que. Então foi com o tempo que aqui também Satanás, aqui também Salomão, ele foi, né, enfim, se corrompendo. Então tenhamos em mente que a nossa carne, ela é muito fraca. E não adianta nós falarmos, eu consigo, eu posso. Deus já me provou muito nisso, em coisas que eu disse que eu nunca faria, né? Nossa, mas se fosse eu, nunca faria isso. Aí, quando chegou a minha vez, quando chegou a situação, fui lá e fiz. Então, nossa carne, ela é fraca, e temos em mente que devemos sempre fugir do pecado, como José, né? Ele fugiu da mulher de Potifar, né? A Potífera, não sei. Então, tenhamos em mente que devemos sempre fugir, né, do pecado. Meus irmãos, eu tentei ser breve, né? Eu sabia que esse vídeo ia ficar longo, mas eu precisava trazer todas essas informações, esse conteúdo para os irmãos, porque Deus, ele estava me incomodando a trazer, né? E como eu disse, não deixem de ouvir, não deixem de ouvir essas músicas e fazer o que vocês costumam fazer só porque eu falei, só porque fulano falou, ensinou, mas sim busquem um direcionamento do Espírito Santo, busquem intimidade com o Espírito Santo a ponto de pedir ensinamentos do Senhor, de serem ensinados por Ele, não por mim, né? Porque eu me dispus aqui como um canal e para o bem dos irmãos, né? Porque eu creio que o Senhor quer atentar a igreja a se consagrar mais, a separar mais, a buscar uma santificação maior. Então, busque a voz de Deus, né? Busque a intimidade com o Senhor e busque ouvir a voz de Deus, não a minha voz. Eu agradeço aos irmãos que continuaram aqui no vídeo comigo até agora. E Deus abençoe a semana de vocês, Deus abençoe o dia de vocês. E até o próximo vídeo, meus irmãos. Tentei ser breve, tomara que eu tenha agregado, né, edificado os irmãos de alguma forma. Deus abençoe e até o próximo vídeo.